Fala aí, galera, tudo bem? Então, hoje eu venho trazer aqui para a gente estudar BRICS, tá? Já ouviu falar sobre os BRICS? Conhece alguma coisa? Já ouviu falar sobre alguma vez na vida? Não? Se nunca ouviu falar e não conhece, vai conhecer agora e vai ouvir falar agora, tá? Vocês devem estar vendo aí na tela de vocês, logo na capa, tem um mapa mundi, tá? E está lá pintado de verde escuro, né? Aí o Brasil, temos a África do Sul, temos lá em cima a Rússia, tá? Temos a China e temos a Índia. Então, o que é BRICS? BRICS nada mais é do que aí siglas, né? A sigla que se refere Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa. Lembrando que esse termo BRICS é um termo em inglês, tá? Esse S aí é de South Africa, África do Sul. O que nós vamos falar aí, gente, sobre os BRICS, tá? Vamos falar aí como que esses países resolveram fazer essa cooperação entre eles, tá? Lembrando que os BRICS não é um bloco econômico, vamos falar mais a fundo sobre isso aqui ao longo do vídeo, tá? Da onde que surgiu esse termo e qual é o papel hoje, lá pro final do vídeo, né? Qual é o papel hoje que os BRICS desempenham aí mundialmente? Vamos lá? Então vamos aqui. Vamos lá, gente. Da onde surgiu o termo BRICS, tá? O termo BRICS foi criado aí pelo economista Jim O'Neill, tá? Em 2001, tá? A fotinha dele aí para vocês verem na tela. Para referir-se, tá? A Brasil, Rússia, Índia e China. Inicialmente, gente, é bom aqui chamar a atenção para vocês que hoje que nós conhecemos como BRICS, no início era só BRIC, tá? A África do Sul ela vai entrar bem mais para frente. Então, inicialmente, você deve estar se perguntando aí, pô, o professor falou lá no início do vídeo que tinha um S, que o S é de South Africa e tudo mais, e agora não tem. Então, estou explicando aqui que inicialmente, tá? A África do Sul ainda não fazia parte, ela vai entrar bem mais para frente e a gente vai falar mais disso daí ao longo do vídeo, tá? Então, gente, por que ele criou esse termo BRICS, BRIC aí inicialmente, tá? Segundo ele, esses quatro países aí iriam representar aí grandes crescimentos econômicos até 2050, tá? Alguns de vocês aí que tem um pouco mais de conhecimento, deve escutar alguma coisa na mídia aí, ler, deve pensar, pô, mas o mundo está em crise e tal. Até a China e os Estados Unidos deram uma freada lá no seu crescimento econômico. Como que ele vai dizer aí que esses países vão apresentar grandes taxas de crescimento até 2050? Então, gente, lembrando que isso foi em 2001 que ele se referiu a esses crescimentos, né? E esses quatro países aí, tá, em 2001, eram os países mundialmente que, assim, tirando a China e tirando os Estados Unidos, representavam grandes crescimentos nessa época, né? E demonstravam que se continuasse nesse ritmo, nessa aceleração do crescimento, até 2050 iria despontar como novas potências mundialmente, né? Marcando aí o início, o surgimento de uma nova ordem mundial também, tá? Então, como eu falei lá no primeiro quadradinho aqui, conforme as projeções de O'Neill, tá? Em 2050 esses países serão, né, se não tivesse a crise do mercado imobiliário em 2008 e se não tivesse a crise do coronavírus que hoje está acontecendo no mundo todo, que está fazendo as economias retraírem, né, é bom dizer isso, tá? Esses países aí conseguiriam passar até 2050, tá? As seis maiores economias do mundo que hoje fazem parte do G6, tá? Que é composto ali por Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália, tá? E outra questão também, a população desses países do BRIC, tá? Elas corresponderão a 40% da população mundial, ou seja, quase a metade da população mundial está dentro aí desses países BRIC. E tu falar, como assim, gente? Só a China tem, sei lá, 1,7 bilhões de habitantes, ou um pouco mais do que isso, tá? A Índia, a Rússia, o Brasil, que também tem um número de habitantes, o Brasil está um pouco mais de 210 milhões de habitantes aí. Ou seja, esses países do BRIC, tá, além de possuírem uma grande demanda de mão de obra mundialmente, serão, tá, grandes mercados consumidores mundialmente. Se a economia está crescendo, basicamente, a qualidade e o padrão de vida ela cresce também. Tá? E como você tem uma população gigantesca, gente, vai ser alvo aí de qualquer país do mundo, inclusive os Estados Unidos, né? A China também, que faz parte dos BRICS aí, vai querer investir e se aproximar cada vez mais desses países aí, ou não, né?
vão criar meios também ali, né, para querer desacelerar essa economia dos BRICS, tá? E fazer com que eles aí não se despontem até 2050 como grande potência, porque, por exemplo, os Estados Unidos não vai querer ter um grande concorrente com ele no cenário econômico mundial, tá tranquilo? Então vamos aqui para o próximo slide. Então, eu estava falando da África do Sul lá, que ela veio entrar bem depois, tá? E aqui eu trouxe aqui falando um pouquinho da África do Sul, tá? Que é onde compõem os BRICS. Tanto que eu botei uma imagenzinha na tela para vocês. BRIC mais S, o que eu estou querendo dizer aí? Ou seja, a África do Sul entra nesse momento a partir de 2011, tá? Por ocasião lá da terceira cúpula, cúpula foi uma reunião que reuniu esses países do BRIC, tá? A África do Sul passou a fazer parte do agrupamento que adotou aí, a partir desse momento a sigla BRICS, tá? Lembrando que eu já falei lá no iniciozinho do vídeo, esse termo BRICS, tá? É um termo em inglês, tá? E esse S aí representa a África do Sul. Lembrando que a África do Sul se escreve em inglês como South Africa, tá? Os BRICS apresentam situações econômicas e índices de desenvolvimento parecidos. Como essas situações econômicas e índices de desenvolvimento parecidos, gente? É, os BRICS eles têm características como, por exemplo, grandes reservas de matéria-prima. Tá? Os BRICS eles possuem características, como eu já falei lá atrás, é, uma grande quantidade de mão de obra e mão de obra barata, tá? Se você comparar com muitos países europeus e até mesmo com os Estados Unidos, o BRICS tem uma quantidade de mão de obra barata gigantesca, tá tranquilo? E entre outros fatores aí, né, vem desenvolvendo a indústria, tá? Em cooperação com outros países, recebem também investimentos da indústria estrangeira, o capital estrangeiro. Então, assim, economicamente, a forma que eles vêm se desenvolvendo são muito parecidos. E tem outras questões também que são muito parecidas dos BRICS, tá? Como, por exemplo, nem a China, a segunda maior economia do mundo, ainda tem que avançar em muitas questões de DH, distribuição de renda, o acesso à educação, o acesso à saúde na China é precário. Isso que eu estou falando na China se encaixa no Brasil também, se encaixa na Rússia, se encaixa na Índia e na África do Sul. Tá? Então eles têm características não só econômicas, mas características também de IDH muito parecidas. A miséria ainda é muito forte nesse país, o número de pobres nesses países são muito fortes também. Tá tranquilo? Então, gente, como eu falei lá no início do vídeo também, os BRICS não se trata de um bloco econômico, eles não são um bloco econômico, nada mais é do que uma cooperação ali entre países que têm um desenvolvimento econômico parecido, que começaram a se reunir com o tempo e discutir ali maneiras deles aumentarem a sua economia cada vez mais, ganhar uma participação no cenário internacional cada vez mais, mas por que eles não se encaixam como um bloco econômico, tá? Não existe um documento formal, não existe um documento formal que esses países assinaram ali, tá? Como, por exemplo, características aí de um bloco econômico que está no segundo tópico aqui que eu botei para vocês. Tá? Características como eles não têm um documento formal em que os obriguem, tá, a reduzir as tarifas alfandegárias. O que é reduzir as tarifas alfandegárias? Os impostos. Tá? Eles não têm a livre circulação de pessoas. O que é livre circulação de pessoas? Não sei se vocês sabem, países hoje que fazem parte da União Europeia, tá? Tem algo lá chamado Plano Schengen, tá? Que faz com que os países pertencentes da União Europeia, a população desses países tenha o ir e vir. Tipo, tu pode morar em Portugal e trabalhar na França, tu pode morar na Inglaterra e trabalhar na França e vice-versa, tá? Aqui no Mercosul, aqui na América do Sul, você pode viajar para qualquer país da América do Sul que faça parte do Mercosul com apenas a identidade, desde que ela esteja atualizada, você não precisa do passaporte, tá? Então, assim, os BRICS, eles não se encaixam nessas questões de blocos econômicos. Não existe um documento formal para esses países pertencentes dos BRICS. Como eu falei, nada mais do que eles fazem de se reunirem lá anualmente ou de vez em quando, mais de uma vez no ano, tá? Para debater questões para que eles consigam estender seus mercados e aumentar cada vez mais as suas economias. É como basicamente você reunir seus parças para uma resenhazinha, comer um amendoinzinho, um guaranazinho para quem gosta, uma cervejinha, uma água, sei lá. Tá? É basicamente sobre isso daí, fazer uma resenha lá com os parças. Tá? Então, gente, como eu falei lá em cima, lá no primeiro tópico ainda, vamos voltar nele lá, não se trata de um bloco econômico ou uma instituição internacional, tá?
mas de um mecanismo internacional na forma de um agrupamento informal, ou seja, não registrado burocraticamente com o estatuto e carta e princípios, ou seja, não tem nada lá, o Brasil vai fechar só porque ele faz parte com a Índia, ele tem que fazer isso e aquilo. Não, não existe documento formalizando nada, tá tranquilo? E o segundo tópico, como eu falei, né, que são critérios ali que envolvem a um bloco econômico que não existe dentro dos BRICS, tá tranquilo? Então, gente, a união dessas nações visa a cooperação para alavancar as suas economias em escala global. Já falei isso daqui também. Eles se reúnem ali na tentativa de quê? De debater questões, como que a gente pode crescer na nossa economia, como que China, Brasil, Rússia, Índia, a gente pode arrumar um jeito aqui de alavancar um comércio para outros países aí que são subdesenvolvidos ou emergentes. Eles visam isso daí, debater essas questões, tá? Mas não existe nada formal ali. Tranquilo? Gente, os BRICS criou aí em 2014 algo chamado Banco dos BRICS, tá? Onde ali os países pertencentes dos BRICS todo ano dão uma determinada parte do seu PIB, deu um solucinho aqui, tá? Dão ali uma determinada parte do seu PIB e esse dinheiro fica estocado lá. Qual é o objetivo desse dinheiro ficar estocado lá? Tá? O Banco dos BRICS tem como intuito aí emprestar e financiar outras nações subdesenvolvidas. Você fala, pô, emprestar dinheiro? Emprestar dinheiro é algo bom. Tá? Os Estados Unidos enriqueceu muito emprestando dinheiro aos países da Europa, que foram destruídos não só economicamente, mas fisicamente durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tá? Se não fosse emprestar dinheiro, não fosse algo bom, o banco não faria comercial para emprestar dinheiro às pessoas, tá? E o banco ficaria ligando para as pessoas e mandando e-mail para as pessoas pegarem emprego. Sei lá, o banco empresta 1.000 e tu vai pagar 2, 3 mil aí para o banco, que são os juros. E se você atrasar, esses juros aumentam mais. Então emprestar dinheiro é algo bom. E os países ali pertencentes aos BRICS criaram um banco em 2014, tá? E o objetivo desse banco dos BRICS é financiar outras potências emergentes futuramente, que elas possam crescer, mas tem um porém, gente. Quando os BRICS emprestarem esse dinheiro a essas outras potências emergentes, além de elas terem que pagar juros, tá? Elas vão ter que ali fazer alguns acordos, como por exemplo, abrir o seu mercado consumidor para que esses países dos BRICS também possam vender lá. Ou seja, nada nessa vida é de graça, tudo tem um porquê. Vamos ler o tópicozinho? Tá lá. O principal objetivo do Banco do BRICS, tá, é auxiliar no financiamento para ampliação da infraestrutura das nações emergentes e subdesenvolvidas. O novo Banco de Desenvolvimento funciona como alternativa ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. Ou seja, o FMI e o Banco Mundial são bancos que emprestam dinheiro, mas a juros altíssimos, tá? Os BRICS vão emprestar dinheiro com juros mais baixos, tá? Que vai atrair esses países que precisam ali emergentes subdesenvolvidos. E como eu falei, vai ter uma série de acordos depois que eles vão firmar com esses países que eles estão emprestando dinheiro, tá? Como, por exemplo, abrir o seu mercado consumidor, abrir o seu país para a entrada de suas indústrias. Ou seja, não é só na questão de juros que eles vão lucrar. E nada nessa vida de graça, como eu falei lá atrás, tá ok? Vamos aqui para o próximo slide. Então, gente, atualmente os BRICS, tá ali, ó, tijolos, tá? Os tijolinhos ali montando ali, tá aqui na tela aqui, que os BRICS visam isso, né? Reconstruir a nova ordem mundial aí, uma nova ordem mundial. Tanto que esse termo BRICS, se eu não me engano, acho que significa blocos ou tijolos, é algo voltado assim, que também tem referência a isso, tá? Atualmente, gente, os BRICS são detentores de mais de 21% do PIB mundial. Se você juntar esses países aí dos BRICS, tá? Eles têm aí juntando todo o PIB deles, né? O que é o PIB? O PIB é a soma de toda a riqueza produzida do país durante um ano. Tudo aquilo que foi produzido no país gerou lucro para o país em um ano, isso é o PIB. Se você somando ali o PIB desses 5 países, olha aí, 21% do PIB mundial tá ali na mão dos BRICS. Ou seja, gente, os BRICS, por mais que hoje, desde da crise do mercado imobiliário de 2008 para cá, e a crise aí que o mundo vem sofrendo com o coronavírus, né? Os BRICS, mesmo passando por crises, ainda são grandes potências econômicas, tá? E como eu falei, possuem grandes reservas
de recursos naturais, matéria-prima, e possui populações gigantescas que são grandes mercados consumidor e grandes reservas de mão de obra, tá? Então tá aqui, ó, 21% do PIB mundial, formando o grupo de países que mais crescem no planeta, tá? Além disso, representam 42% da população mundial, tá? Quase a metade da população mundial está nesses países aqui. Gente, isso aqui é um mercado consumidor gigantesco. Qualquer nação do mundo, gente, industrializada vai querer vender para esses países dos BRICS aqui, pelo grande número de habitantes que eles possuem, tá? 40% da força de trabalho, tá? Ou seja, tem quase a metade da mão de obra do planeta está nos BRICS também. E tem um outro porém, gente. Esses países dos BRICS, tá, eles vêm fazendo lá reformas trabalhistas, onde eles visam diminuir os direitos trabalhistas, tá, tirar direitos aí tirar ou diminuir os direitos do trabalhador. Para que isso? Numa forma de atrair cada vez mais essas multinacionais estrangeiras, gerar mais emprego e também aumentar lá o PIB deles e o lucro desses países, tá? Então, gente, é basicamente isso aí, falando dos BRICS, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e os aguardo aí para o próximo vídeo. Tá tranquilo, galera? Tchau a todos aí e até a próxima aí, galera.